Olha só o que um rabino disse. Eu vou te falar o nome do rabino e nós vamos ver todo o contexto que este rabino está falando. Ele disse o seguinte: uma profecia de Ezequiel, do profeta Ezequiel da Bíblia, capítulo 34, está acontecendo agora diante dos nossos olhos, é o que diz este rabino. Bom, vamos lá, algumas considerações. Eu gosto de ouvir opiniões de rabinos, eu gosto de ouvir a interpretação de rabinos, porque eles lidam com o hebraico, lidam com a cultura judaica, que na verdade é essa minha área de atuação de ensino também. Mas, na verdade, obviamente, a gente não concorda com tudo. E a intenção desses vídeos, de alguns vídeos que eu faço aqui, na verdade é levar a reflexão. Nem todos os vídeos que eu faço, isso aqui eu concordo com o vídeo, tá? Nesse caso aqui do Rabino, a gente vai ver as palavras dele, tudo certinho, tá? E eu quero que você comente aqui embaixo o que você vai achar, tá bom? Porque algumas coisas eu concordo, outras coisas eu não concordo. E está tudo bem, tá? Tá tudo bem, não é porque eu não concorde que eu não deva respeitar ou até ouvir. É bom a gente ouvir outras interpretações, é bom a gente olhar com outras lentes, com outros óculos, para a gente ver outras possibilidades e assim solidificar o que a gente pensa ou mudar de opinião, tá? Então, assim é a vida. Eu levo isso para minha vida, né? Então, eu gosto dessa questão. Antes da gente falar quem é esse rabino, o que ele falou, o que está escrito em Ezequiel 34, deixe o seu ahavte. Ahavte significa like em hebraico, perfeito? Isso me ajuda demais. Aqui é grátis, é gratuito o ahavte. E também quero deixar aqui o meu curso de hebraico, se você quiser aprender o hebraico do zero, a partir de um método israelense, graças a Deus, muitas pessoas estão já estudando o idioma hebraico, aí do conforto das suas casas. Comente aqui embaixo se você também gosta de ouvir rabinos ou pastores, coloque os nomes deles aqui. Vamos ver aí, vamos fazer uma coisa bem legal nos comentários, tá bom? Ezequiel 34. Então esse rabino, primeiramente, quem é este rabino? O rabino é o rabino Hanania Weizmann. Hanania Weizmann. É isso, este rabino, se você pode encontrar aí na internet. Ele ficou famoso, ele ganhou notoriedade ultimamente por combater uma certa, o que ele está chamando de tirania médica. Tá? E ele recentemente publicou um artigo explicando o atual plano global, certo? Através das lentes da Bíblia. Eu não gosto muito dessa interpretação, eu não gosto muito desse assunto, dessas teorias, né? Mas enfim, foi o que eu falei. Eu respeito e eu até por isso que eu estou passando isso para você. O que eu não concordo é justamente essas teorias que eu considero que não é muito normal isso. De acordo com esse rabino, a profecia que se cumpriu em Ezequiel, no caso, é o capítulo 34 de Ezequiel. Então vamos lá, a Bíblia, certo? E vamos ler o texto aqui, mas antes, deixa eu falar o contexto. Aqui em Ezequiel 34, Deus castiga os pastores de Israel por de uma certa forma, rejeitar o povo. Então Deus viu o seguinte: os pastores é para guiar as ovelhas. A partir do momento que os pastores estão negligenciando as suas ovelhas, Deus vai castigá-los aqui conforme consta na profecia. Aproveite aí, vamos abrir aqui em Ezequiel capítulo 34, porque tem alguns textos chaves. Primeiro a gente vai ver no caso aqui o texto, depois a gente vai ao comentário do rabino, tá? Depois eu posso dar o meu comentário e também você comente aqui embaixo. Então, Ezequiel 34, do 2 ao 5, diz o seguinte, olha só: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e diz aos pastores, assim diz Deus:
Ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos. Não devem os pastores apacentar as ovelhas? Comeis a gordura e vos vestis de lã. Matai o cevado, mas não apacentai as ovelhas. As fracas não fortalecestes e as doentes não curastes, no caso que é o trabalho do pastor. E a quebrada, a ovelha quebrada, você não ligou, e a desgarrada você também não trouxe de volta, e a perdida não buscaste, mas dominai sobre elas com rigor e dureza. Assim se espalharam por não haver pastor, e tornaram-se pasto para todas as feras do campo, porque se espalharam. Relacionado a esse versículo, certo? Esse versículo que é um versículo forte. Aliás, o que você acha desse versículo hoje? Vamos trazer para o contexto cristão aqui, que eu acho que a maioria... vamos trazer para o contexto religioso, seja você judeu ou cristão. Você acha que isso está acontecendo nos dias de hoje? Pastores que não se preocupam com as ovelhas e sim com eles mesmos? É óbvio que não dá para generalizar. Existem pastores e pastores. Mas você já viu isso? Você já teve essa experiência? Comente aqui embaixo, tá? Então o Rabino, ele detona os governos mundiais por tratar cidadãos como ovelhas, acrescentando que estamos presos a esses pastores horríveis. Então é basicamente essa profecia que esse Rabino está dizendo que está acontecendo diante dos nossos olhos, certo? Então, em Ezequiel, Deus castiga esses pastores de Israel por se pastarem a si próprios, enquanto negligenciam o povo, certo? Ele diz aqui, também o Rabino adverte, é uma matéria longa, então estou pegando as partes, vamos dizer, mais importantes, depois você pode ver. O Rabino adverte que a nação de Israel ainda não está clara de que a revelação do rebanho de Deus está sendo dominado por animais fortes entre eles, certo? Então, não está claro para ele, certo, que a nação de Israel não está sendo apacentada por esses pastores maus. Provavelmente dizendo em relação ao seu próprio país, fazendo que se entenda que Israel ainda não está na mão desses pastores. É o que consta aqui na matéria, é o que o Rabino está dizendo, tá? Aliás, só corrigindo aqui, o Rabino adverte que a nação de Israel não se deu conta que há sim esses pastores, ou seja, que isso está acontecendo em Israel. É porque eu estou lendo direto do inglês aqui, então dá esse probleminha de tradução. Mas sim, o Rabino adverte que a nação de Israel não se deu conta que na interpretação dele, ele até usa uma palavra que esses gangsters, esses pastores estão vivendo com a sua própria lã e deixando o povo de lado. O que você acha dessa interpretação? O que você acha disso? Vamos falar do Brasil, né? O governo do Brasil está deixando o povo de lado, sim ou não? Comente aqui embaixo, escreva nos comentários, certo? Nós temos a tarefa, nós sabemos a tarefa do pastor, que é, no caso, cuidar das ovelhas. O pastor é aquele responsável por guiar o rebanho, por cuidar das ovelhas. De certo modo, de modo geral, não dá para dizer que isso não está acontecendo. É óbvio que há líderes, é óbvio que dentro das religiões há líderes que cuidam mais de si do que dos seus liderados. Tá? Não tem como a gente falar que isso não está acontecendo. Então eu creio que é nessa visão geral que o Rabino quis abordar essa situação da profecia de Ezequiel, capítulo 34. Pastores que apacentam a si mesmos e negligenciam as suas ovelhas, tá? Mas não dá para generalizar, não dá para a gente falar que são todos os pastores, todos os líderes religiosos, independente de religião. Tem líderes e líderes, assim como há
políticos e políticos, né? Assim como há professores e professores, médicos e médicos. Então realmente não dá para generalizar toda uma classe. Tá bom? Então espero que você tenha entendido aqui. Eu tive que pausar o vídeo para reexplicar para vocês toda a questão. Espero que você tenha entendido. Muito obrigado por me acompanhar até o final desse vídeo. Fique na paz. Veja os demais vídeos, tem bastante assunto interessante para você, ok? Muito obrigado. Fique na paz. Shalom, shalom. O Lehitraot, que significa shalom, shalom, e até breve. Tchau, tchau.